a mãe do Richard aqui do canal Meu Anjo Azul. Se você chegou aqui por acaso e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho e compartilhe com os amigos de vocês. E segue a gente lá no Instagram se você ainda não segue. Eu sei que tem muita gente aqui que não segue a gente lá no Instagram ainda, gente. Lá a gente conta um pouquinho mais do nosso dia a dia, eu conto mais pra vocês as coisas que tá acontecendo em tempo real com o Richard aqui na nossa casa, beleza? Então segue lá, ó. Falo pra vocês, eu recebo muitas mensagens. Eu recebi a seguinte pergunta: me conta um pouquinho mais das evoluções do Richard depois das terapias. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, porque muita gente também vem perguntando isso pra mim. Então eu vou contar aqui pra vocês quais foram as evoluções que o Richard teve, de quando ele começou as terapias até agora. O Richard começou a passar com neuro, né? Assim que a gente descobriu o autismo, ele já começou a passar com um neurologista. E o Richard era muito agitado, extremamente agitado e agressivo. Então, depois de todos os exames, o médico passou o risperidona pro Richard. Então o risperidona ajudou muito o Richard na questão de agitação. O Richard, ele mordia, ele batia, ele chutava. Gente, o Richard era danado. Vocês veem o Richard aqui assim, todo lindinho, maravilhosinho hoje em dia, e nem imagino o quão danado o Richard era. Se eu tivesse começado o canal naquela época, vocês iam ver a diferença como é enorme. Então, ele melhorou muito na escola, quando ele começou a tomar a medicação. Essa agitação dele melhorou bastante. Ele controlou mais um pouco as estereotipias. Deu uma melhorada, não parou, tá, gente? Ele conseguia sentar mais pra prestar atenção, coisa que ele não conseguia, ele só vivia correndo pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Porque o Richard, além do autismo, né, ele tem o déficit de atenção e hiperatividade. Então, o neuro ajuda muito nessa questão. E ele também, o neuro, já tentou tirar a medicação do Richard 3 vezes, não deu muito certo. Então a gente teve que retomar. Muita gente fala: Pamela, por que dá o remédio se tem que tirar depois? Se é pra tirar depois? Gente, o remédio é uma parte da terapia, entendeu? A medicação faz parte da terapia, faz parte dessa intervenção. Então vai chegar um momento que ele não vai precisar fazer mais terapia. Então vai chegar um momento que ele também não vai precisar mais tomar remédio. O remédio não é pro resto da vida. O remédio, ele entra quando só a terapia não tá dando conta. Depois veio a fono. A fono foi essencial pro Richard, assim, na linguagem e na fala. Como vocês sabem, o Richard começou a falar com 4 anos. Em seguida, ele já começou a fazer fono. Isso ajudou ele a falar melhor, a desenvolver a fala, porque ela me ensinava técnicas que eu até gravei um vídeo aqui, vou deixar por aqui em algum lugar pra vocês, falando sobre isso, sobre a fala do Richard. Então ela me ensinou várias técnicas pra me fazer com o Richard em casa, porque só uma vez por semana de fono, gente, não adianta, tá? Então eu pedia pra ela dicas de o que eu fazia com o Richard em casa. Ela sempre passava uma liçãozinha pra mim estar fazendo com o Richard. Ela passava um monte de palavras, eu até já mostrei no Instagram pra vocês, um monte de palavrinhas que eu tinha que pedir pro Richard repetir. Passou técnicas em frente ao espelho, várias coisas que vocês vão ver no vídeo se tiver curiosidade, que eu vou deixar por aqui. Então ela ajudou na linguagem do Richard, na fala, desenvolveu cada vez mais palavras complexas que o Richard não sabia falar. Ele tinha muita dificuldade com um R, palavras que tinha R no meio. Hoje em dia ele força e ele consegue falar, porque ele aprendeu na fono. Forçando você consegue, vai, Richard. E ela sempre estava passando essas palavras difíceis e mais complexas pro Richard estar falando. Outra coisa que ajudou bastante o Richard, uma terapia também, é a sala de AEE, né, na escola. A professora sempre me mostrava o que eles faziam na sala. Era só uma vez por semana, mas eram 2 horas. Isso era muito legal. Ele aprendia muita coisa, ele aprendeu o relógio, a contar as horas. Ele ainda não sabe perfeitamente, mas ele aprendeu, se desenvolveu muito nessa parte. Os dias da semana, que ele ainda fica perdido com os dias da semana, mas ali ele começou a aprender melhor. A leitura dele melhorou bastante, porque eles faziam muito isso lá também. Muita escrita, a escrita dele também melhorou na sala de AE. Eles aprenderam até a mexer com dinheiro lá, então o Richard entendeu melhor um pouco sobre dinheiro. Coisas que as outras crianças vai aprendendo assim automaticamente, né, no dia a dia, tal. Pra eles é necessário várias e várias vezes ensinar,
pra eles aprenderem, identificar e saber direitinho como que é. E também ele fazia a sala de AEE, que é como se fosse um reforço, e também fazia aula de reforço. Na questão, a aula de reforço era a única coisa que eu pagava. Então eu pagava por mês uma pessoa pra dar aula pra ele 2 vezes por semana. Isso também ajudou muito ele na leitura, gente, ajudou bastante também. E eu também quero diminuir, gente, as terapias do Richard. Lá ele fazia todos os dias da semana, e tinha um dia que ele fazia 2 ainda. Então aqui eu só quero que ele faça 3 vezes por semana. Ele vai fazer ecoterapia, fono e natação, por enquanto. A terapia ocupacional eu não sei, mas ele fazia lá na outra cidade e se desenvolveu bastante. O que ele melhorou na terapia ocupacional? A interação social, porque era em grupo. Tinha uma equipe multidisciplinar e ali eles faziam toda essa terapia, ensinavam pra eles várias coisas. Eles ensinavam até o Richard de dobrar a coberta lá, passar pano nas coisas, ensinavam bastante coisinha pra eles lá, eu achava isso bem legal. E o Richard melhorou também a disciplina na rua, depois que ele começou a fazer essa terapia. Eles conversavam bastante também com as crianças lá, às vezes com o pai, só com o pai e as crianças. Orientava a gente sempre a conversar muito também com as crianças. Então o Richard melhorou muito na rua, porque às vezes ele fazia escândalo, birra no meio da rua, quando eu falava não pra ele. Então, se você tá com seu filho pequenininho aí e acha que ele precisa melhorar essas coisas, coloca ele na terapia ocupacional. E por último também o Richard fazia natação. Era muito bom pra ele amava, tanto é que eu quero colocar ele aqui de novo. Tô correndo atrás, pelo município, né, porque também não dá pra pagar todos, se a gente for querer pagar tudo, não consegue. Então tudo que eu tento correr atrás pro Richard é pelo município, pelo SUS. E lá ele fazia natação e ajudou muito o Richard na coordenação motora dele, melhorou o sono, porque como eles nadam bastante lá, brincam bastante na água, isso cansa um pouco eles, né? Então ajuda bastante nessa questão também. A água acalma as nossas crianças. Gente, eu sempre falo, sempre que o Richard começava a ter uma crise, eu colocava ele no chuveiro, colocava uma bacia lá pra ele, uns brinquedinhos e deixava ele lá. A água sempre acalmou o Richard. Natação acalma e relaxa a criança. Então, gente, coloca o seu filho, eu super aconselho, tá bom? E muito obrigada pelo carinho de vocês sempre aqui lá no Instagram, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!